Hoje o bate-papo aqui do Fato Notícias é Gigantes do Ringue. Ninguém melhor para conversar conosco do que Michel Serdan, que sabe tudo, é praticamente o idealizador da modalidade aqui no Brasil e vai bater um papo muito legal com a gente ao longo de todo o vídeo, ao longo de outros especiais que a gente vai estar lançando durante a semana aqui no canal e você não pode perder. Michel, primeiramente, muito obrigado por você estar disponibilizando esse tempo para bater esse papo comigo. Não tem que agradecer, eu é que tenho que agradecer, você não tem que agradecer nada. Para mim é sempre um prazer poder estar conversando com pessoas que gostam da luta livre, que entrevistam pessoas ligadas à luta livre. Eu me sinto feliz com isso, porque a minha finalidade na vida é não deixar a luta livre acabar. Eu só penso nisso. Fiz agora 76 anos e vou continuar na luta livre. Se Deus quiser, eu vou morrer no ringue. Vamos lá então. Vamos falar aí de 40, 50 anos atrás, Michel, acho que é 60 anos 60 anos atrás. É porque eu tô com 76, que não falei. Nossa, eu estreiei profissionalmente na TV Record com 17 anos. Foi um presente do empresário na época, Chico Sangiovanni. Ele me deu de presente de aniversário a estreia como profissional. Como era a modalidade nessa época? Era como hoje? Eram golpes ensaiados? A coisa acontecia de verdade? Como era aquela questão dos personagens que começaram a surgir com o tempo? Todo o show business da luta livre naquela época? Sempre foram ensaiados, sempre. A luta livre sempre foi assim. Simplesmente naquela época, nós estávamos em 60. Nós estávamos praticamente principiando na luta livre, então não tínhamos muitas ideias de golpes, de como fazer. Então a luta livre, ela passava assim como mais violenta, e era mais violenta. Era mais chutes, soco, pontapé, drapes, tesouras, e o lutador corria para fora, voltava, era mais assim. Hoje, com a entrada da luta livre, principalmente da americana, a WWE, que eu fiz um estágio lá, inclusive para ter um conhecimento teórico maior, mudou muito a luta livre aqui. Em princípio, tentávamos passar como se a luta livre fosse de verdade. Então aquele cara inteligente que ia com o filho, sentava na primeira cadeira para assistir a luta livre, começou a se sentir meio idiota. Falou, pô, eu fui enganado todo esse tempo, achando que era de verdade e era tudo ensaiado. Então eles acreditam que é por isso que hoje o povo tem um receio. Mas eu, quando entrei já na TV Record na década de 80, foi em 1986, fiquei durante 5 anos, eu provei que também não era, mas só que eu pedi autorização para o dono da TV na época, que era o Paulo Machado de Carvalho, para falar para o público que aquilo tudo era um show. Mostrei que ela virou loucura, só perdíamos para a Rede Globo. Verdade. Tanto na Record como na Gazeta, nós éramos segundo lugar de audiência. Michel, você comentava que desde sempre foi tudo ensaiado, na verdade ali, show de verdade, como você colocou ainda há pouco. E quando o lutador dá para sentir que a coisa começa a sair do padrão normal? Ou seja, de repente você tá do outro lado um cara que ele tá começando a sair da questão do ensaio para partir para violência de verdade. De repente porque um encostou no outro, sem querer, de uma maneira mais ríspida, um tem uma rivalidade com o outro ali dentro. Como que dá para sentir isso como lutador? Como empresário, se eu souber que um tem rivalidade com o outro, já não coloco, que é para não estragar um show. Já não coloco, porque eu sei que vai sair cagada. Então não coloco. Mas é assim, é muito difícil acontecer isso daí. Mas com você já deve ter acontecido dentro do ringue. Já, mas isso é raro. Assim, que eu sei com certeza, o único lutador que baixava o espírito do lutador nele e ele deixava de ser artista, era o Belo.
Aí, a partir desse momento, ele se transformava, ele enlouquecia, e aí era um salve-se quem puder. Aí não tinha mais conversa. Quando chegava no vestiário, ele não lembrava de nada. Chegava a ponto de ter que parar a luta? Uma vez eu parei uma luta. Foi quando ele desceu do ringue e ele pulava feito um cabrito no meio do povo. E aí, sentado numa cadeira, estava a Dona Aida. E ele não teve dúvidas, grudou ela pelo pescoço. E se não fosse o pessoal, alguns lutadores que estavam ali também assistindo o show ali, chegar e separar e tirar, com certeza a consequência teria sido desastrosa mesmo. Ia acontecer uma tragédia ali, porque ele não estava consciente. Michel, a questão dos personagens sempre foi algo muito marcante dentro da luta livre, assim como é da WWE hoje, envolve todo o contexto, que o público acaba se identificando. O Michel Serdan, na época o Fantomas, na época o Belo. Como era a criação, a caracterização desses personagens? Como surgiam as ideias? Muitas vezes, por exemplo, um cara entra numa academia de luta livre, ele vai ficar pelo menos ali uns 2 anos treinando antes de conseguir fazer uma estreia. Esses 2 anos, as coisas vão acontecendo naturalmente. Os amigos vão olhando, pô, você parece com tal coisa, puxa, você podia se vestir de romano, um cara musculoso, ou você tem cara do Máscara, e as coisas vão acontecendo assim. Quando o cara vai estrear e não tem ainda, nunca conseguiu criar nada, ele e os parceiros dele de treino, aí entrou em ação Dona Aida e Michel Serdan. Dona Aida, para quem ainda não se localizou, é a esposa do Michel. E ela que fazia toda a roupa, e faz até hoje, toda a roupa dos lutadores. Quais foram os eventos inesquecíveis, as lutas inesquecíveis do Michel Serdan? Eu tive várias. A mais mesmo inesquecível está no nosso canal aí no YouTube, a luta dentro da jaula, que eu fiz 3 lutas com o Aquiles, o Matador. Eu fiz a primeira aqui no 7 de setembro, da onde nós estamos falando agora. Sim, 7 de setembro, o Clube 7 de setembro, Água Rasa. Aqui já passou da divisa, aqui já pertence à Água Rasa. Eu fiz 3 lutas com ele. A primeira eu ainda não confiava no resultado de público. Aquilo lotou tanto, e o ginásio aqui do 7 de setembro cabia 2.000 e alguma coisa de pessoas. E aí, quando eu tinha combinado com ele que nós íamos fazer 3 lutas, ele ganharia a segunda e eu ganharia a primeira e a terceira. Acabou. A empresa é minha e acabou, pô. E ele concordou, em troca de um bom cachezinho, diga-se de passagem. Ele concordou. Tudo é cachê, né? Aí ganhei a primeira. Na segunda luta, aí já comecei criar a história da jaula. Não me importava se eu ia perder, se ia ser um sucesso, eu queria fazer aquilo, porque para mim nunca me incomodei ganhar ou perder uma luta. E aí fiz dentro da jaula. Fizemos em Itapicirica da Serra, que era o ginásio de lá, uma réplica do Ibirapuera, e o Ibirapuera já não cabia mais para nós, de gente, já lotava demais. Nós tínhamos já feito uma gravação no Ibirapuera, a capacidade dele é para 14.000 pessoas, tinha 16.000, aí saiu tiro, saiu cadeirada, saiu tudo, sangue para tudo quanto é lado, e aquilo de tiro, um policial acabou levando um tiro lá dentro. Quer dizer, lá dentro era ensaiado, lá fora aconteceu de verdade. De verdade. Michel, e a questão das contusões? Eu sei que você já teve muitas. Eu sou o rei das contusões. Como é lidar com isso? Você ter uma luta, é mais ou menos, acredito, como um atleta convencional mesmo, um jogador de futebol, um atletismo, um cara que pratica atletismo, ou seja, um esportista de verdade. Mesmo sendo ensaiado, se machuca bastante.
Sempre machuca, sempre machuca. Ensaia-se muito, treina-se muito. Eu treinava 3 vezes por dia na luta livre. Eu fazia minha série de musculação. Eu treinava, fazia dieta, porque eu achava que, como é show, então, em primeiro lugar, tem que ser o visual. Então eu entrava bonito, lutava e saía bonito do ringue, porque era um show. Lutando, eu levei um pontapé que pegou na ponta da costela e ela perfurou o pulmão. A sorte é que tinha um pronto-socorro do lado, já chegaram com oxigênio e já estava tomando 11 tipos de remédios aqui no soro. Aliás, inclusive... Isso foi lá na Argentina? Inclusive sulfa. Não, mas não, aqui no Brasil, eu vim para cá. E aí, quando eu caí no hospital, fiquei 3 meses internado, até secar todo o pulmão, tudo, eu fiquei 3 meses internado. Quando eu fui internado, eu falava assim, puta, eu nunca mais luto essa merda, porra, nunca mais. Eu sou um burro, meu. Falei, nunca mais. Aí no segundo mês, eu acho que eu nunca mais eu luto isso daí. Quando deu o 3º mês, eu não vi a hora de o médico falar, pronto, você está liberado. Michel, como surgiu a ideia da empresa Gigantes do Ringue? Eu fiz uma excursão para toda a Europa. E na época, o empresário que nos levou para fazer essa excursão, ele achava que tinha brasileiro demais na equipe, porque tinham 2. E decidiram me passar para francês. Então eu topei, acabaram me levando como francês Michel Serdan. E os Gigantes do Ringue, nessa excursão que nós fizemos lá, chamava Gigantes na Europa, era uma coisa, fizemos também na América e na Latina, na Titanes da Ring, e fomos indo. Quando chegou no Brasil, ele já voltou colocado no começo, colocado na TV Tupi, e entrou na TV como Gigantes do Ringue. Puta, eu achei o nome coisa fantástica mesmo. E naquele tempo passou na minha cabeça, se um dia eu for empresário, a minha empresa, o meu show, não a empresa, o show vai chamar Gigantes do Ringue. E como surgiu esse momento do Michel Serdan passar a ser um investidor, ser um homem do show business, não só o lutador? Aliás, foi os dois, né? Lutador os dois, é uma temporada grande, os dois. Existe um provérbio que diz, né, do cara, o cara estava no lugar errado, na hora errada. Eu conheci um camarada que era muito amigo do Paulo Machado de Carvalho, chama-se Rogério Carbone Neto. Ele falou, gostei do teu projeto, eu vou te levar para a Record. Aí fomos uma vez, fomos 2, fomos 3, a grade da emissora sempre lotada. Naquele tempo tinha Record e Excelsior. E aí estava difícil, até que chegou o dia e eu escutei depois, como era divisória, eu escutei vozes falando, que eu identifiquei a do Seu Paulinho, identifiquei a de Fausto Silva, e tinha mais um cara que eu fiquei sabendo, mais 2 caras, um era o advogado da Band e o seu John Saad, John Saad, o velho que já faleceu. Estavam lá discutindo. O Fausto Silva tinha um programa na Record chamado Perdidos na Noite. Eles queriam o programa Perdidos na Noite. E discutiam sobre isso aí porque o Fausto Silva tinha contrato. E o Fausto Silva não tinha comercial nenhum no Perdidos na Noite, mas o Paulo Machado não abria mão. Era líder de audiência esse programa. Discute. E John Saad quis saber quanto era a multa, já mandou o advogado fazer o cheque ali na hora, tirou, destacou, entregou para o seu Paulinho, falou, Fausto Silva, a partir de hoje é meu. E eles saíram, foi quando eu vi os 3 ali, né, que depois eu fiquei sabendo dessa história, eu vi saindo os 3.
E eu percebi, eu falei, meu, estou no lugar errado, uma hora errada aqui, todo mundo nervoso, falando alto. Eu procurei me afundar ainda mais no sofá. E o seu Paulinho, ele não entrou para dentro, lá para a sala dele, ele ficou ali naquela sala, e ele olhava para mim, e eu via que ele não estava me vendo, ele olhava para mim, mas não me via. E ele passava de lá para cá, eu sentado do lado, e ele andando de um ponto ao outro da sala, falando, porque você vê, o que eu vou fazer? Perdi agora o programa de audiência, porque isso, ele nunca teve um patrocínio, a gente aguentava, e reclamando, falando, e eu tentando passar batido. Mas toda vez que ele passava na minha frente, assim, pelo sofá, ele olhava, parava, gesticulava assim e continuava. Mas não me via, eu tinha certeza que ele não me via. Até que em determinado momento dessas paradas dele na frente, falar e gesticular, ele olhou, você não é o homem da luta livre? Sou, seu Paulinho, eu sou. Eu falei, me fudi agora. Eu falei, sou. Você tem condições de botar um programa no lugar dos perdidos na noite? Eu tenho. O horário é seu. Foi assim, acabou. Começou o Gigantes do Ringue. 5 anos do Gigantes do Ringue no ar. E eu parei, vou falar aqui, você quer cortar, depois corta, mas todo mundo sabe da história, porque é engraçada. Uma luta, Aquiles e Diabo Loiro. É um dos últimos programas da Record. Já estava na mão do Edir Macedo. Aí, puta lutão, meu, sangue, o povo naquele tempo adorava, acho que ainda adora, não sei, ainda adorava sangue. Audiência altíssima. A nossa tinha, que vinha depois de nós, tinha dado tipo 4 pontos de audiência, a nossa estava em 12. Naquele tempo era muita audiência. E na segunda-feira, quando o programa foi pro ar no domingo, eu ia lá para a Record. Claro, o meu ego gosta de ser massageado, porque eu sabia que tinha explodido. Vou chegar lá, cafezinho, tapinha nas costas. Quando eu passei da catraca, já veio um pastor e, o homem quer falar com você, hein? Ih, cara, pelo tom da voz eu falei, sobrou pra mim, pô, não é o que eu tô querendo. Aí quando chegou lá, não, mas como o senhor coloca um lutador com o nome de Diabo Loiro na minha emissora, ainda ganha luta, não pode fazer isso, pô. Eu olhei bem pra cara dele e falei, eu vou falar uma coisa pro senhor. Os meus lutadores, um chama Satã, outro Parrapá, demônio cubano, por aí vai. Falei, não sou eu que dou nome para eles, eu não posso tirar o nome deles aí, trocar, então eu estou pedindo demissão agora. Saí. E aí depois seguiu pra... Aí fui para Record, para Gazeta. Mas essa foi a saída da Record. O personagem que estava em volta de você fez com que você participasse ativamente de programas de televisão, filmes, seriados. Como é que é esse lado ator do Michel Fernando? Eu gosto muito, gosto muito. Aproveitei a popularidade que eu tinha já na década de quando entrei na Record, em 80 e alguma coisa, já em 86. Aproveitei e comecei a mandar foto minha para as agências de publicidade, agências de modelos, né? Comecei a mandar para todo mundo. E aí começou a aparecer. As televisões já me chamavam para participar de programas lá. A maioria chamava para a gente sempre fazer alguma coisinha. Depois começaram a ver que eu tinha dom o negócio, aí começaram a me chamar mesmo como artista. Tipo a Praça Nossa, que é a primeira vez que eu apareci na praça, eu tive que levar lutador, chega lá, quer bater no Carlos Alberto, eu vou e bato em todo mundo. Aí daí para frente depois, já fiquei 6 meses lá, trabalhei muito mais ainda depois disso daí, mas fiquei 6 meses no contrato. Trabalhei na Luciana Gimenez, o meu quadro era no Super Pop. Vai encarar?
Eu me lembro com muito carinho, comentei com você, quando eu cheguei aqui, quando a HBO gravou o Alice Wonderland, né, aqui em São Paulo, que era a Andréa Horta que fazia a personagem principal, e ela vinha de Palmas para São Paulo, e na verdade ela não conheceu muito o pai dela, mas o pai dela era um lutador de telequete. É isso. E aí o que aconteceu foi o seguinte, no meio da trama toda, quem assistiu vai se lembrar do que eu estou dizendo, ela estava dura, sem grana em São Paulo e precisou promover um evento para homenagear o pai dela, que era falecido, e na verdade montaram, né, um ringue de telequete num galpão aqui em São Paulo, em algum lugar, e eis que entra o seu Michel Serdan para ajudar na coisa toda, né, com a experiência dele, porque na ficção ele tinha sido um amigo do pai dela, tinha lutado junto com ele. Então eu achei muito legal, porque o que aconteceu na época, eles mantiveram a identidade do Michel Serdan. E acabaram, entre aspas, né, promovendo toda aquela nostalgia do telequete. Você se lembra disso, né, Michel? Lembro muito bem, foi muito bom esse filme, muito legal. Até não posso esquecer exatamente por esse detalhe. Eu trabalhei com o Michel Serdan no filme. O Danilo também, que vai sair agora aí na TV aí, esses Lendas Urbanas, a loira do banheiro, adaptado para televisão. E eu faço parte desse aí. E o grande finale que eu adorei é que eu morro no final com um troféu espetado no olho. Aí spoiler, Michel. Aí você já tá dando spoiler, o pessoal não vai assistir. Não, vai assistir para fazer. Como é que você fez para morrer com... Ó, Danilo, segura aí que ele acabou de revelar todo o teu roteiro aqui da Cinefato. Foi muito bom, foi muito bom. Michel, então é isso. Obrigado pela sua participação conosco aqui no Fato Notícias. Gostaria de mandar um abraço especial também para a dona Aida, a esposa do Michel, que nos recebeu muito, mas muito bem aqui na nova academia do Michel Serdan, né, no Clube 7 de Setembro. Nós fizemos uma parceria com o Clube 7 de Setembro da Água Rasa. Quando você quiser luta livre, artes marciais, musculação, é só vir para cá. Rua Mirage 431, Água Rasa. É isso aí. Só vir para cá, muito boa. Não tem negócio de panelinha, não tem nada. Aqui é povão mesmo, viu? E vai poder ter aulas aqui com o nosso mestre Michel Serdan. Muito obrigado, Michel. Eu que agradeço aí. Um abraço, pessoal. Obrigado. É isso aí, meus amigos. Eu espero que tenham gostado do vídeo de hoje. No entanto, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu joinha e participar nos comentários. E para receber nossas novidades, acione a campanha de notificações, que está ali, bem ao lado do botão de inscritos. Um grande abraço e até breve!